Olá, você assiste a mais um Momento Espírita. O programa de hoje é sobre a temática dos livros de Hamed, psicografados por Francisco do Espírito Santo Neto. A psicologia nunca esteve tão próxima do nosso cotidiano como nos dias atuais. Há uma preocupação das pessoas em compreenderem e transformarem seus comportamentos, reações e desejos quando eles causam sofrimento ou mesmo para aperfeiçoá-los. Dentro da doutrina espírita começa também a surgir uma literatura de apoio a essas necessidades. E para falar com a gente sobre as obras que auxiliam no entendimento psicológico das motivações da alma, está aqui o médium Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografa o espírito Hamed, que escreveu vários livros na linha da autoajuda. Seja bem-vindo, Francisco, ao nosso Momento Espírita. Prazer, Ana, estar aqui com vocês. Para abrir a nossa entrevista, uma pergunta. Os livros de Hamed refletem uma preocupação com o lado psicológico dos sentimentos humanos, principalmente nas questões do dia a dia. Isso é uma preocupação da espiritualidade ou uma demanda da humanidade? Nós somos a mesma humanidade, ora encarnada, ora desencarnada. Então eu acredito que essa preocupação é uma preocupação mútua, né? Nós somos seres que estamos indo e voltando, então a humanidade chegou a um ponto, né, de consciência, de grau de consciência, que a preocupação justamente, que a tendência, que a necessidade está nessa área comportamental. Por isso tantos livros, não só na área espírita, mas nas outras áreas também, inclusive na área católica, existem muitos padres nessa área comportamental, da psicologia. Então, é uma necessidade da humanidade desencarnada e encarnada. Eu te fiz essa pergunta porque a gente vê as pessoas sofrendo, né, com seus comportamentos, com suas reações e tal. E queria entender se a espiritualidade estava assim, querendo desenvolver a nossa compreensão disso mais, se existia assim, uma preocupação primeira da espiritualidade deles. Eu acredito que a espiritualidade está sempre pronta a nos mandar recursos, né, de várias áreas, não só na área... Porque eu me fundamento na questão de Jesus. Quem tem olhos de ver, veja. Então, eu acredito que a humanidade hoje em dia está mais preparada para ver essas conotações a respeito. Porque nós, na realidade, a espiritualidade, ela está sempre mandando recursos e mais recursos para que nós possamos ampliar a nossa consciência e nos livrar dos nossos sofrimentos, das nossas dores, dos nossos conflitos. Mas nós estamos preparados hoje em dia a fim de receber esse manancial do mundo espiritual. Então, eu acredito que, obviamente, que a espiritualidade superior está sempre predisposta a nos ajudar. Mas eu também digo que hoje em dia nós estamos mais preparados a fim de receber essa ajuda dessa forma, nesse nível que nós estamos recebendo na atualidade, sobre o autoconhecimento, a autoajuda, a expansão, enfim, da nossa consciência, é muito maior nos dias atuais, então nós estamos mais receptivos. A propósito disso, esse desenvolvimento do autoconhecimento é o único caminho para a evolução? Não, eu acredito que não seja o único caminho, né? O trabalho do autodescobrimento, ele se faz mais na área da psicologia, mas ele pode se fazer também em várias áreas, né? Eu até agora há pouco estava conversando com um amigo nosso chamado Jorge, e ele estava dizendo que faz tradução, né? E que ele vê assim, nessa faculdade, né, de ser um tradutor, uma expansão de consciência, uma facilidade que ele está desenvolvendo na sua questão cerebral, dos padrões de funcionamento do seu cérebro. Enfim, ele está ampliando a consciência também, fazendo uma faculdade de tradução. Então, a misericórdia divina é tão grande que ela nos manda um caminho, ela nos manda vários caminhos. Então, basta que a gente se aproveite daquilo que tem em mãos, basta que você lance mão daquilo que você está vivendo, ou na sociologia, na antropologia,
ou na pedagogia, ou, enfim, em qualquer ciência você pode conseguir angariar recursos para o seu autodescobrimento e para a sua evolução, para a sua expansão de consciência, a sua evolução espiritual. Uhum. O espírito Hamed, na introdução do livro Renovando Atitudes, afirma que aos outros a gente deve respeitar a limitação espiritual das pessoas. O que você poderia comentar sobre isso? Olha, o Hamed, ele diz essa questão da limitação espiritual porque, na realidade, é tudo que nós precisamos fazer, esse respeito para com as nossas limitações, ocupar o nosso espaço existencial e deixar que o outro ocupe o espaço existencial dele e você não ser uma pessoa invasora, né? Você não pode invadir a vida da pessoa em termos de grau evolutivo. Porque muitas vezes nós queremos que os outros tenham comportamento e tenham atitudes que eles estão longe ainda de ter e de compreender. Não porque nós somos melhores, eles são piores ou vice-versa, mas é uma questão de grau evolutivo, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção nessas questões da evolução, na questão da transformação, é o respeito para com o grau evolutivo do outro. E como é que você sabe o grau evolutivo do outro? Você não sabe, ninguém sabe precisamente, porque isso quem sabe é Deus. Mas você pode ter a sensatez de quando você receber uma pergunta, você dá a resposta. Eu acho que isso é o princípio básico, porque muitas vezes a pessoa não pediu e você já quer dar, entendeu? Então veja que a gente quer extrapolar o próprio interesse e o interesse da pessoa está vinculado justamente ao seu nível espiritual. Se ela nunca te perguntou sobre espiritualidade, o que é que você vai lá falar para ela? Ah, mas vem cá que isso vai ser muito bom para você, senta aqui, leia isso, fazer... O nível primário e básico de você saber o nível espiritual de alguém é o interesse dele. Se ele tiver interesse, ele te pergunta. Se ele não te pergunta, não fale nada. E relacionado com a gente, como você vê a questão da renovação das atitudes? Qual o limite entre ser condescendente consigo próprio e o processo de quebrar barreiras internas visando a evolução? Nós estamos constantemente precisando correr riscos, né? Se você não quer correr risco, esse é o maior risco que você tem, de não querer correr risco, deu para entender? De qualquer maneira, você está correndo risco. Você está correndo risco. E você não querer correr também, enfim, esse jogo de palavras. Então, eu acho que nós, constantemente, não podemos, que essa questão do respeito à nossa individualidade, ser condescendente conosco mesmo e com os outros, a gente ficar imobilizado, um tipo de uma passividade inerte, né? Então, nós precisamos ser ativos, precisamos ser dinâmicos, nós precisamos tentar ultrapassar barreiras, nós precisamos respeitar o outro, mas nada nos impede de nós deixarmos um livro, entendeu? Na cabeceira da cama dele, né? Nada nos impede de nós fazermos um curso para que a gente possa ampliar a nossa visão e não fazer uma justificação. Bom, eu vou ficar parado porque meu grau evolutivo é esse e eu não vou mais além porque isso é impossível para mim. Então, não ser muito condescendente consigo mesmo, mas saber o meio termo disso, né? A linha é tênue, Ana, a linha é tênue. Então, você não pode nem se forçar a ir além e nem, ao mesmo tempo, ficar imobilizado na beira do caminho, esperando que os recursos caiam do mais alto. Eu te pergunto isso porque, particularmente, quando a gente se defronta com uma imperfeição nossa, aí a gente tende a ter duas atitudes extremas. Ou a gente diz, eu sou assim mesmo, né? Ou a gente fica naquela tensão, se a gente vai conseguir ultrapassar aquilo, né? Como a gente tem uma autopercepção reduzida de nós mesmos, então a gente fica a toda hora, quando a gente decide engatar uma primeira e dizer assim, não, eu vou mudar.
aí você fica, mas será que eu estou mudando mesmo? Será que isso é bom para mim? Então, sobre isso que eu gostaria que você comentasse mais. Sobre esse aspecto eminentemente psicológico. Olha, Jesus, numa das parábolas de Jesus, ele usa a chamada parábola da semente. Ele cita o seguinte, que o homem, ele vai e planta uma semente. Ele dorme, enquanto ele dorme, a semente cresce, se desenvolve, e quando ele acorda de manhã, a semente já cresceu. E aí Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, primeiro a espiga, depois a espiga cheia de grãos, né? Então, de qualquer maneira, a evolução, ela acontece na nossa vida, né? Então, nós não temos por que ter essa compulsão de dizer assim, eu preciso me desenvolver espiritualmente, eu preciso crescer, eu estou muito imaturo. Você só faz força. Agora, você se deve dar força. Se dar força é uma coisa, se forçar é outra. Quando a gente se força, né, a gente só faz força. E quando a gente se dá força, é diferente. Viu que aí tem dois aspectos. Então, não sei se eu respondi para você. Não, eu acho que faz um sentido filosófico. Bom, qual seria o primeiro passo para a renovação de atitude? O conhecimento? E o seguinte, aí eu vou te pedir para responder isso após o intervalo. Ok. Você está assistindo a mais um Momento Espírita. O programa de hoje trata sobre a temática dos livros de Hamed, psicografados pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Nós estávamos conversando com Francisco, perguntando para ele qual seria o primeiro passo para a renovação de atitudes. Seria o conhecimento? E o passo seguinte, qual seria? Eu colocaria isso assim, o primeiro passo, ao meu ver, e pelo que eu tenho estudado com o Hamed, o primeiro passo para o autoconhecimento e para o crescimento espiritual é você respeitar os seus limites e respeitar o limite do outro. O primeiro passo. E o segundo passo é você, então, promover esse trabalho junto com você mesmo, né? Porque, na realidade, você é o seu laboratório primeiro, né? Sem essa compulsão, como respondi para você, de querer evoluir rapidamente, porque a gente não evolui rapidamente, entendeu? A gente evolui e cresce o tanto quanto dá para crescer. Então, o respeito ao limite e você, tendo possibilidades, você deve lançar mão dos recursos que você tem. Vou te dar um exemplo. Se você planta um pé de acerola no fundo do quintal da sua casa, o pé de acerola, ele só vai dar acerola quando estiver pronto, entendeu? Por mais que você vá lá em volta do pé de acerola e faça culto do evangelho do lar, e regue ele com água frutificada e dê passe no pé de acerola, não vai adiantar. A acerola vai dar frutos quando tiver Quando a natureza... A natureza ela não é diplomática, né? Então, acontece que nós somos seres da natureza. Então, esse respeito, eu vou frutificar, eu vou florir quando eu puder, mas eu vou usar de recursos que eu posso. Eu posso adubar um pé de acerola, eu posso molhar o pé de acerola, regar aquele pé. Quer dizer, então, isso também funciona conosco. O regar para nós se subentende o quê? Eu ler, eu ser autorreflexivo, eu fazer cursos, eu ter um entendimento, eu ter alguém com quem eu converso, esse é o regar. E o respeito é o seguinte, só vou florescer quando eu puder, quando eu estiver apto, no momento preciso, no tempo certo, eu vou crescer, eu vou... Então, eu acredito que o respeito e essa alimentação constante para conosco mesmo são os itens necessários para o autoconhecimento, para a evolução, para o crescimento espiritual. Ok. No livro do Hamed, Dores da Alma, os 7 pecados capitais são vistos como verdadeiras dores da alma. De que forma você vê o pecado e a terapêutica para isso na ótica espírita? Olha, não existe pecado. Na realidade, o que existe são pessoas que não sabem fazer as coisas certas. Nós ainda não aprendemos suficientemente
fazer determinadas coisas, e quando eu não sei fazer uma coisa certa, eu erro, mas o erro é previsto, porque não é errado errar, né? O erro é previsto dentro da criação divina, né? Então não existe pecado. Quando eu fazia justamente algo que não era correto no passado, isso se chamava pecado, né? Na atualidade isso tem nome de culpa, né? Então, hoje em dia, o pecado virou culpa e nós não precisamos nos culpar, porque, na verdade, nós só fazemos o que nós podemos fazer. Então, se eu não sei lidar com relacionamentos, eu for uma pessoa desastrosa nos meus relacionamentos afetivos, ora, eu não posso me culpar por isso. Eu só tenho que pensar de mim para comigo. Preciso aprender mais a respeito de relacionamentos. Não sei se eu me fiz entender. Não, porque sim. o pecado não é uma coisa estabelecida, né? Mesmo Adão e Eva, quando pecaram, entrou a questão da culpa, né? A culpa, no fim, ficou sendo da serpente, que induziu a Eva para que dê a maçã para o Adão. Então, Adão e Eva também eram dois ingênuos. A alegoria das pessoas ingênuas, né? Então, aquilo lá é uma história bíblica, mas quem é que tem culpa ali? Dois ingênuos vivendo no paraíso? Então, me parece que o Criador não leva em conta muito essas questões. Ele sabe do nosso grau evolutivo e tanto age na nossa vida a justiça divina, como também age a misericórdia divina. A propósito de relacionamentos, relacionamento é uma outra questão bem abordada nas obras do Hamed, né? O Hamed fala muito sobre relacionamentos afetivos ou não. Como é que eles podem ajudar ou atrapalhar a nossa evolução? Como é que você vê isso? Eu acho que relacionamento, a convivência com o ser humano, nunca atrapalha, só ajuda. Entendeu? A mais desastrosa possível, só ajuda. Porque depende do olhar seu. Se você olhar com olhos de culpa, fala, estou errado, sou um desastre. Entendeu? Se você vê que esse olhar, você vai ficar achando que aquilo é o mal. Se você olhar para um outro olhar, entendeu? Fala assim, não sabia fazer, da próxima vez eu vou fazer melhor, estou aprendendo. Quer dizer que então, qualquer relacionamento, ele sempre é proveitoso, mesmo os mais tenebrosos possíveis, entendeu? Porque eles só indicam que você é um ser que está aprendendo e caminhando nessa estrada da evolução espiritual. Não existe coisas que nos prejudiquem. O que nos prejudica é o modo de como a gente olha as coisas. Me fiz entender? Sim, sim. Voltando aos Dores da Alma, esse livro diz que as dores da alma são fases na evolução, na evolução terrena. Essas fases pressupõem hierarquias, onde haveriam imperfeições mais graves que outras? Eu sempre digo que, muitas vezes, esse termo imperfeição é usado no Evangelho, ou no Livro dos Espíritos, mas ele não tem essa conotação de nós sermos seres taxadamente imperfeitos. Jesus dizia assim, vós sois o sal da terra. Quer dizer, o sal da terra é o tempero. Jesus diz assim, vós sois deuses, deuses de minúsculo. Então, nós não somos criaturas criadas imperfeitas. Nós somos criados simples, ignorantes, e nós não sabemos fazer as coisas com coerência, né? Então, quando ele fala fases evolutivas, nós poderemos dizer assim, que cada ser transita numa fase evolutiva. Um ser considerado egoísta, na realidade, isso não é um defeito de caráter, é uma fase evolutiva dele. Ele quer tudo para ele. Ele não saiu da fase infantil, porque você veja uma criança, quando recebe um irmãozinho novo em casa, ele é super egoísta, ele é super ciumento. Então, toda a atenção que antes era voltada para ele, agora é repartida, né? Então, muitas pessoas, ou seja, nós todos crescemos, temos 50, 60, 70 anos e continuamos ciumentos.
egoístas, possessivos, porque a gente quer todos os brinquedinhos, entre aspas, só para nós e a atenção só para nós, entendeu? Então não é um defeito de caráter essa imperfeição. Isso é só uma maneira com que nós estamos vivendo uma fase evolutiva e nós vamos aprender logo além que nós não podemos querer que tudo gire em torno do nosso umbigo e que as pessoas elas podem dar atenção para quem elas quiserem e também para nós, entendeu? Então veja que a fase evolutiva se prende a um modo de compreender e não como um defeito de caráter, como dei o exemplo do egoísmo. Bom, por que e como nós criamos os vários subterfúgios psicológicos que a gente cria, medo, culpa, fuga da responsabilidade, ao longo das reencarnações para sobrevivermos? Como e por que a gente estabelece isso? Medo e culpa e raiva, isso não é mecanismo de defesa. Isso daí são emoções da alma. Medo, alegria, tristeza, são coisas atávicas. Nós temos esses sentimentos inatos em nós, né? Os mecanismos de defesa são os chamados mecanismos de defesa do ego, que nem diz Hamed nas suas obras, são estratégias que você usa momentaneamente para você atenuar os problemas e as dores que você está vivendo no momento. Os mecanismos de defesa do ego, até de certo momento, eles são bons, mas eles só não podem ser perpétuos na nossa vida, entendeu? Determinada situação, você pode negar. Negação é um método de defesa do ego. Você nega, né? Você tem uma paixão enorme por alguém que você acha que você não vai alcançar aquela conquista e você nega. Sabe a raposa? Ela pula para pegar a uva, pula, de repente você, essas uvas estão verdes. Entendeu? Isso é um método de compensação momentâneo. Mas a raposa, se a raposa continuar negando tudo na vida, já passa a ser uma patologia. Então o método de defesa, esses mecanismos de defesa do ego, até determinado momento, eles são bons. Você, quando não vê o defeito em você, você vê o cisco no outro, você não vê o cisco, a trave no seu e você vê o cisco no outro. Isso é um mecanismo de defesa e projeção. Assim, eu não sou tão vaidoso como ela, entendeu? Você mas você só vê no outro. Você não pode viver a vida inteira projetando no outro. Um dia você tem que cair em si, entendeu? Mas isso serve para atenuar. No momento você não pode entrar em contato com a sua vaidade, entendeu? Mas futuramente você deve encontrar um meio de entrar em contato com a sua vaidade, saber o tanto quanto é vaidoso. Por quê? Mesmo porque você só pode modificar aquilo que você vê em você. Você não vai modificar a vaidade, você não vai se aperfeiçoar nessa área se você não vê a vaidade em você. Entendeu? Então, nós precisamos admitir que nós somos seres, que nós temos tudo, né? Inclusive medo, raiva, né? Porque a gente só admite que tem alegria, né? Que é um sentimento que nós temos. Admitimos que temos amor, que é um outro sentimento, e tristeza. Porque os psicólogos, eles dizem que nós temos sentimentos básicos, que é o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o amor. Amor, alegria e tristeza nós admitimos. A gente só não admite que tem medo e raiva, entendeu? Então, aliás, o cristianismo não admite muito, né? Não admite muito. E principalmente o homem não admite que tem medo, né? E é uma característica ainda que as mulheres admitem que tem medo, mas a raiva, então, é negada completamente. Então, como é que eu sublimo a minha raiva se eu não admito que eu tenho, né? Então, os sentimentos é uma coisa e os mecanismos de defesa do ego são outras. Uma explicação muito simples e rápida, porque isso é muito complexo. Bom, para encerrar nos nossos minutos finais, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. O que você gostaria de dizer do que você aprendeu de mais essencial com a convivência com Hamed? Aprendi a amar. Eu aprendi a amar. Eu não amo tanto quanto eu poderia, entendeu? Mas aprendi um pouco mais a amar. É ainda uma velha mensagem sempre nova. Mas aprendi a amar e abrir um pouco esse leque meu
do amor para não ser ele muito afunilado só na família, só naquela pessoa que está ao meu lado. Então eu tenho aprendido a amar mais um pouco, né? Tanto é que nós temos lá em Catanduva, não sei se você sabe, uma creche, um asilo de idosas, nós temos um trabalho assistencial. Os livros do Hamed são inteiramente revertidos, eu não tenho lucro nenhum com esses livros para as nossas obras sociais, da Sociedade Espírita Boa Nova, e tenho aprendido a amar aquelas crianças, aquelas velhinhas, tenho aprendido a amar as pessoas que eu vou conhecendo, tenho aprendido, já passei a ter uma simpatia, que isso vai crescendo e vai se transformar, obviamente, no amor, né? Por você, Ana, pelo seu trabalho, pelo trabalho que vocês realizam aqui em Brasília. Então, isso não é uma figura de linguagem, isso não é uma estratégia filosófica, é realmente uma verdade. Tenho aprendido com o Hamed a amar um pouco mais. É isso, é a mensagem da vida, é a mensagem de Jesus, né? Enfim, é a mensagem que todos nós buscamos. Francisco, Obrigado. muito obrigada pela sua participação no momento. Obrigado. E faço muito gosto, a próxima vez que estiver aqui em Brasília, a palestras, a cursos, volto aqui com muito prazer. Obrigada. Obrigado. Nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.